oi pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui para mais um Café com Bambu, sempre com um cafezinho, o do Caio cheio de adoçante. E a nossa conversa hoje é para a gente trazer as maiores dúvidas relacionadas com engenharia que vocês sempre mandam para a gente. Para isso a gente trouxe o Caio, que é engenheiro civil, sócio do escritório, e ele vai responder um pouquinho tudo que vocês sempre perguntam. Sim, como a Luísa falou, eu sou engenheiro civil, sócio aqui do escritório, a gente cuida da parte dos projetos complementares, algumas fiscalizações, toda essa parte voltada da engenharia do escritório, a gente está a par de tudo. Legal. Vou começar aqui. Eu escrevi a pergunta de um jeito, mas o pessoal sempre manda de várias formas, né? Primeira pergunta, que tem a ver com a forma que você se apresentou. O engenheiro, ele cuida só da obra ou ele tem alguma outra responsabilidade de projeto também, na construção de uma casa, numa reforma, em algo do zero, assim, que a pessoa vai construir? Na verdade, o engenheiro ele pode ter diversas responsabilidades, né? Aqui, principalmente, a gente elabora projetos estruturais, elétrico e hidráulico, são responsabilidades nossas, o projeto, né? A gente faz parte de fiscalização também de obras, que é um engenheiro que faz, geralmente. Coisas que a gente não faz, por exemplo, o engenheiro ele pode ser responsável pela execução da obra, pode ser responsável por laudos de vistorias, outros tipos de fiscalizações. Então, assim, o engenheiro ele tem uma gama muito grande de responsabilidades que ele pode ter. E isso daí vai se encaixando em cada meio, em cada serviço, em cada local. Acho que em uma obra, vários engenheiros vão participar, né? Sim, a gente fala desde a faculdade que nunca um projeto, quando a gente fala projeto, a gente fala construção de uma casa, uma residência, vai ser feito só por uma pessoa, vai ser feito sozinho. Então a gente sempre vai ter contatos com muitos engenheiros, muitos arquitetos também, né? Arquiteto e engenheiro sempre tem uma rixa, mas no final do dia a gente sempre trabalha junto, né? Eu acho que isso é importante, tem a ver com o processo do nosso escritório. A gente trabalha interno, projeto, obra, às vezes, em algumas situações, mas a gente não tem nenhum engenheiro nosso que fique o dia inteiro na obra, e isso é importante para uma construção, por isso que o nosso trabalho, normalmente, ele está atrelado com o trabalho de uma construtora, que vai ter um engenheiro que fique ali na obra, mais próximo, acompanhando todo o dia a dia, vendo o que a equipe da obra mesmo está fazendo, enquanto a nossa área de engenharia aqui do escritório, ela é mais focada nessa parte de projeto, né? Isso, exatamente. Os projetos, então, que você falou, não sei se todo mundo sabe. O primeiro... Estrutural. Que vai... Se puder dar um geral, assim, do que é cada um deles. O projeto estrutural é o que dá sustentação à residência, né? Então, por exemplo, a partir do momento que a arquitetura está pronta, a gente pega esse projeto arquitetônico e começa a fazer a estruturação da casa. A gente vê qual é o melhor sistema que se encaixa, se é um concreto armado, um concreto protendido, uma alvenaria estrutural. Às vezes nós falamos com os clientes também para entender a expectativa deles em relação a isso, para ver, porque assim a gente precisa ver qual o melhor sistema estrutural se encaixa nessa relação custo-benefício do cliente, da própria arquitetura, com os vãos maiores, vãos menores, né? E com isso a gente consegue fazer a realização desse projeto estrutural, que aqui a gente já faz considerando a fundação também, a gente já faz o dimensionamento da fundação também. Que é aquilo que está enterrado, embaixo do solo, exatamente, né? Então imagina que a sua casa vai ser construída fazendo a primeira parte da fundação, que é lá no solo, que a gente fala que podem ser fundações rasas ou profundas, né? Estacas no geral ou sapatas. Isso daí vai depender muito da análise de sondagem do solo, da qualidade do solo. E aí começa a parte que a gente fala que é da superestrutura, que é a parte que está acima do subsolo, né? O pessoal confundem muito sondagem, topografia, e tem gente que confunde até com terraplanagem. Se puder explicar o que é cada coisa? Sim, a sondagem ela é um ensaio de análise de estudo do solo, né? Então, vai uma equipe em campo, eles vão com uma sonda e eles vão dando golpes no solo de acordo com algumas sequências que é especificado em norma. Para quê? Para ver qual é o tipo de solo, para ver se a gente tem nível d'água e para ver qual que é a resistência desse solo.
Então, hoje em dia, o ensaio, o Standard Penetration Test, que é o SPT, é o ensaio mais difundido e que dá bons resultados para a gente, dependendo do tipo de residência, né? A gente vai colocar aí na imagem, no vídeo, como que é feita a sondagem. Isso é a sondagem, né? A gente tem a topografia. A topografia, o que ela é? Ela é o levantamento planialtimétrico do terreno, do lote, às vezes de uma construção já, que ela faz o quê? Ela identifica os diferentes níveis que tem nesse terreno, né? Se é um terreno que está subindo, se é um terreno que está descendo. Hoje em dia ele é feito com equipamentos eletrônicos, né? De georreferenciamento, hoje em dia está bem mais moderno. Antigamente a gente tinha teodolitos, que ainda são usados atualmente. A gente vê, até isso na faculdade. Sim, a gente vê, faz topo campo, quem faz engenharia civil, arquitetura também. Isso daí é para entender se vai ter aterro, se vai ter corte, qual que é o melhor posicionamento da casa, se vai ter muro de arrimo. Às vezes um terreno que tem uma camada de solo superficial ruim, mas que vai ter um corte, ou seja, vai tirar a parte da terra, você acaba eliminando essa parte ruim do solo. Sim. Consegue trabalhar num solo melhor, né? Legal. E terraplanagem, que o pessoal confunde, não é análise de solo, o que é? A primeira etapa da obra? A terraplanagem em si, ela já é um trabalho que acontece na própria obra mesmo, né? No início da obra, que é o quê? Para acertar os níveis de projeto, né? Você pode ter projeto que tem níveis diferentes, você pode ter projeto que vai ter um platô, e aí você executa a terraplanagem, que é nada mais do que equipamentos pesados, geralmente, para fazer movimentação de terra, né? A gente fala que pode ter corte ou aterro. O que seria isso? Corte é quando a gente precisa tirar um nível de terra e aterro é quando a gente precisa colocar mais terra, né? Então quem vai fazer isso vão ser as empresas especializadas em terraplenagem. É diferente, a topografia e sondagem são estudos do solo, então vão ser análises que vão ser feitas, ninguém vai mexer ali no terreno. A terraplanagem é depois que o projeto já está pronto, os níveis já estão definidos, é aí no start da obra que eles vão regularizar essas alturas de acordo com a nossa diretriz de projeto. Sim, exatamente. Se a gente for pensar em grandes projetos, por exemplo, um aeroporto você precisa de uma área gigantesca, de quilômetros de distância, e vai ser impossível você vai achar um terreno totalmente plano. Então provavelmente vai ter um morro que você vai fazer o quê? Parte vai ser corte, você leva esse corte para o aterro e você vai acertando conforme os níveis de projeto. Exato. Então, um projeto estrutural, a gente falou um pouquinho dos níveis de topografia, sondagem, terraplanagem. Quais são os outros projetos que um engenheiro cuida normalmente? A gente tem o projeto hidrossanitário, né? Que é o projeto que vai fazer todo o dimensionamento de água quente ou fria da residência e o dimensionamento de esgoto e águas pluviais também, né? Então, o que é levado em consideração nesses projetos, na parte de esgoto, a gente tem diâmetros de norma, a gente tem traçados específicos para evitar retorno de água, para evitar mau cheiro, a gente tem peças específicas que são colocadas no projeto, sifão, ralo sifonado, coisas do tipo. A água pluvial é para coletar toda essa água de chuva, para ela ter um bom escoamento nos dias de chuvas mais intensos, né? E tem a parte do hidráulico, que são das águas servidas, que é a alimentação de pontos de torneira, chuveiro. A gente entende se para a residência o cliente vai utilizar um chuveiro elétrico, um boiler, talvez um aquecedor a gás, e a gente consegue fazer todo esse dimensionamento, especificar as tubulações que serão usadas, os traçados que economiza mais tubulação, que tem menos perdas de carga, né, para ter uma pressão boa. Então, no projeto vai tanto a parte de caminho, quanto o material que vai ser usado, quantidade, é bem... Exatamente, vai toda essa parte, todo o traçado, então a gente manda o traçado em planta, para o pessoal entender as tubulações que estão no entreforro, né, ou passando no subsolo, e a gente manda também sempre os detalhes isométricos, que é para entender como essa tubulação entra na parede, os registros, né, você que não entende muito, você deve ter no seu banheiro o registro, né? Então ele faz um caminho específico até chegar ao ponto da torneira. Sim. Então tudo isso vai detalhado no projeto. É muito importante, eu acho, ter essa quantidade de material que vai ser calculada a partir do caminho que dê menos volta, né, pela casa. Então um caminho mais
rápido, que também não vai ter nenhuma interferência, por exemplo, uma tubulação passando no meio de um pilar, falando de uma forma mais simples de entender. No nosso projeto, isso vai estar compatibilizado. A estrutura, o hidráulico, a elétrica, a gente vai indicar o melhor caminho, o caminho mais curto, que gaste menos com material, e isso vai evitar muito desperdício na obra e desperdício de coisas bobas. Às vezes tem uma tomada aqui, o caminho mais curto é esse. Por que o pessoal da obra vai dar uma volta inteira, fazer um caminho nada a ver para fazer algo que pode ser mais simples? No projeto isso já vai calculado, dimensionado. Parte elétrica também, né? Que já é o terceiro, terceiro projeto. Parte do projeto elétrico também é de acordo com o que é especificado no projeto de interiores de arquitetura, especificações de tomadas, interruptores e retornos, né? Os retornos que a gente fala é qual interruptor vai acender qual lâmpada, né? A gente faz todo o dimensionamento de cargas, né? Então a gente vai ter tomadas de uso específicos, que são tomadas para eletrodomésticos mais pesados, chuveiros, aquecedores, resistências, né? E a gente vai ter parte das tomadas de uso geral, né? Que são tomadas que ficam espalhadas pela casa. Faz a parte da iluminação também, faz essa parte dos cabeamentos, né? Qual circuito precisa de tal cabeamento, as bitolas dos cabos, e a gente também faz o dimensionamento dos disjuntores. Então a gente manda uma planta que tem lá todo o quadro elétrico, especificado tanto o nome do circuito quanto o tamanho do disjuntor. Hoje em dia tem muitas empresas que fornecem esses quadros já montados. Então com essa planta, basta você enviar para esse fornecedor que ele já manda o quadro elétrico montado, aí basta o eletricista fazer a passagem do cabeamento e fazer as conexões no quadro. Legal. Ficou bem claro, gente, que engenheiro não é só aquela figura que está na obra. O engenheiro, ele faz todo um dimensionamento de projeto por trás antes da obra. Isso tem muito a ver com planejamento, né? É melhor do que chegar lá na obra já falando com o eletricista, o que eu faço, por onde eu puxo, como eu vou, né? É melhor etapa de projeto, depois etapa de orçamento e depois a etapa de obra. A gente tem que seguir essas 3 etapas, senão vai dar algum problema na obra, vai ter alguma coisa que não foi prevista, planejada, orçada, a obra vai ficar com valor maior do que estava previsto normalmente, e a gente organizando isso antes do início é o ponto-chave para a obra não ser tão frustrante, né? Exatamente. O projeto nada mais é do que um mapa da sua construção. Então, numa obra você vai ter diversos mapas que se conversam entre si, que é a arquitetura, a estrutura, o elétrico, o hidráulico. E se você tem todos esses mapas, fica muito mais fácil você encontrar um caminho para a execução disso daí, né? Sim. Eu acho que entendendo isso como um mapa, ele pode ser um mapa tanto para durante a obra quanto para o futuro. Por exemplo, quer dar um exemplo? Tipo, cara, quero instalar um quadro, quero saber para onde passa a tubulação, quero mudar uma parede de lugar. Exatamente. Hoje em dia, tendo esses projetos, você já consegue ter noção de onde tem tubulação, de onde pode ter um ponto de tomada, uma caixinha de passagem, onde pode ter um pilar, né? Então, quem mora em prédio sabe que quando você recebe o seu manual do apartamento, você tem essas plantas. Então você sabe, se tem um pilar aqui eu não posso tirar a parede, se não tem eu posso. Se tem uma tubulação aqui eu posso colocar um quadro, se não tem eu posso. Então você consegue usar isso daí para também fazer suas reformas, suas mudanças, tanto em apartamento quanto em residências, casas. Sim, é algo que valoriza muito também para quem um dia vai vender a casa. Então, uma pessoa que vai comprar a casa, se ela tiver um mínimo de conhecimento técnico, ela vai perguntar onde estão projetos de arquitetura, interiores, complementares e as responsabilidades técnicas. Pessoal, nos próximos episódios, com o Caio como nosso convidado, a gente vai trazer outras 2 perguntas muito legais. Uma é relacionada com os tipos de construção que a gente pode ter, então métodos construtivos, e a outra é justamente sobre as responsabilidades técnicas em uma obra. Então, aguardem a gente que na próxima conversa vai ter muita coisa boa. Com certeza. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Legal. Até a próxima.